Hoje, dando continuidade à série de mensagens a respeito de ética cristã, eu vou trazer uma mensagem para vocês a respeito da sexualidade. Poderia chamar também de sexualidade à luz da Bíblia. Confesso que é um tema bastante desafiador. Estava até relembrando se eu já tinha pregado sobre esse assunto, e este ano eu completei 10 anos de consagração pastoral e eu vi que eu não tinha pregado sobre esse assunto nenhuma vez até hoje. Eu já tinha dado aulas desse assunto dentro da disciplina de eclesiologia, mas pregar propriamente não havia pregado. Mas como esse é um assunto que, apesar de difícil, é um assunto que a Bíblia não se cala, diante de assuntos difíceis. Ela fala exatamente como é, como deve ser. Por isso nós também não devemos nos calar. Por isso eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis 1, versos 27 e 28. Durante a mensagem aqui eu vou ler vários textos. Os irmãos não precisam abrir todos eles. Não sei se o pessoal aí da multimídia vai conseguir projetar ou não aí, aqui atrás na tela. Mas, caso você não encontre todos os textos que eu vou passar, vocês podem apenas ouvir, não tem problema. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. As traduções mais antigas até colocam macho e fêmea os criou, que é a tradução mais literal ali do hebraico. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aqui, logo após a criação do homem e da mulher, nós já vemos aqui a primeira referência a respeito da sexualidade. Deus criou o ser humano, homem e mulher, ou macho e fêmea. Macho e fêmea. Apenas esses dois gêneros. Assim como em toda a criação. E perceba que Deus nos criou seres sexuados, seres sexuais. Assim como a grande maioria dos animais, dos seres biológicos dessa criação. Macho e fêmea. E o próprio Deus aqui, quando ele diz, sejam férteis e multipliquem-se. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, façam sexo para a sua reprodução. Porque dessa forma Deus estabeleceu. Então, o sexo, a sexualidade, foi criado pelo próprio Deus. Por isso, em essência, ele não é algo ruim. Ele é algo bom, desde que, como quase todas as coisas, seja realizado dentro dos padrões que Deus estabeleceu. E aqui nós já vemos, de uma forma bem sutil, a primeira ideia do padrão que Deus estabeleceu. Sejam férteis e multipliquem-se. Então, o padrão... eu vou colocar aqui mais detalhes, mas o primeiro que nós podemos extrair desse texto é que o padrão pelo qual Deus estabeleceu que o ser humano viva a sua sexualidade é por meio de uma relação que tem potencial para a reprodução. Qualquer coisa fora disso já está fora do padrão de Deus. Mas já dentro dessa questão, um homem e uma mulher, num padrão que tem potencialidade para a reprodução. Será que é só isso? Não. Aqui no capítulo 2 de Gênesis, logo na sequência, vamos ler aqui Gênesis 2, verso 18 e depois o verso 24. Deus diz assim, aqui já detalhando mais a criação da mulher, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E o verso 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós já temos um complemento do que Deus começa a falar no capítulo anterior. A sexualidade dentro dos padrões de Deus deve ser vivida dentro do casamento. Deus fez o primeiro casamento. Cria a mulher, a apresenta para Adão, e a partir daquele momento ele os une. E eles se casam, se tornam casados pelo próprio Deus. E ele estabelece isso como padrão para a humanidade. O homem deixará pai e mãe, assim como a mulher também, se unirão e formarão uma só carne, formarão um casal, uma nova família. Esse é o padrão de Deus. Então Deus nos criou seres sexuais, e seres que devem viver uma sexualidade. O impulso sexual, que hoje comumente é mais chamado de libido, ele é um anseio natural do ser humano. Assim como, por exemplo, se a pessoa tem fome, ela necessita de comer, saciará isso se alimentando. Se ela tem sede, saciará isso se hidratando, bebendo água, suco, enfim. Se ela tem sono, saciará isso dormindo. Se ela está cansada, saciará isso descansando. Da mesma forma, a sexualidade é uma necessidade natural do ser humano. Por isso ela não é pecado em si mesma, desde que saciada dentro dos padrões que Deus estabeleceu. O relacionamento monogâmico, um homem e uma mulher dentro do casamento. Mas quando Adão e Eva caíram no pecado por desobedecer a Deus, a natureza deles se tornou depravada. E essa depravação, como consequência do pecado original, se estendeu a toda a sua descendência. De forma que hoje, e desde Adão e Eva para frente, nós já nascemos com essa natureza caída. Essa natureza naturalmente tendenciosa a fazer o mal, com uma inclinação para fazer o mal. E isso vai ter consequências graves em todas as áreas. A teologia usa um termo chamado depravação total. Se discute muito o que significa isso. Mas o entendimento mais simples de entender isso é que o ser humano foi afetado pela queda em todas as áreas da sua vida. Nenhuma área da sua vida permaneceu imune aos efeitos do pecado. Nos relacionamentos, nos pensamentos, nos sentimentos, na vida financeira, na saúde, no corpo e na sexualidade. Afetou todas as áreas. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, verso 18 em diante, eu vou ler do 18 até o 32, é um texto relativamente longo, mas muito importante para nós, e ele vai explicar a depravação que essa natureza caída do ser humano gera quando é colocada em prática. Então eu convido os irmãos, não sei se vai conseguir projetar aqui, eu creio que não, nós lemos, a minha tradução aqui é NVI, Nova Versão Internacional, Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Gostaria de ler junto com os irmãos esse texto. Começa dizendo assim, até antes de começar a ler o texto, já vou dar uma explicaçãozinha. Ele, junto aqui com o texto, ele vai falando de imoralidade sexual, prostituição e ao mesmo tempo idolatria, paganismo. Por quê? Nas sociedades antigas, o culto pagão, a adoração a deuses pagãos, o ritual de culto envolvia a prática de relações sexuais. Então, por exemplo, se a pessoa ia lá no templo de uma determinada divindade, ofertar algo, fazer algum tipo de oferenda, de sacrifício, ali havia as sacerdotisas, que também eram chamadas de prostitutas ritualísticas, e elas recebiam essa oferenda, faziam um ritual para a adoração dos deuses, e esse ofertante, como parte do ritual, tinha relações sexuais com essa sacerdotisa. Então é por isso que a Bíblia vai chamar a idolatria de prostituição espiritual.
até como uma analogia e um paralelo com a prostituição física, que era realizada como parte do culto pagão. Tá? E aí, já com isso em mente, vamos ler o texto. Romanos 1, verso 18 em diante, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vou fazer uma pausa aqui. Então perceba que Paulo começa explicando aqui que Deus tem os seus atributos, a sua onipotência, a sua majestade, a sua soberania, plenamente manifestos por meio da natureza. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar, por mais afastado, por mais remoto que seja o local onde ele vive, contemplando a natureza de uma forma isenta, idônea, imparcial, ele necessariamente vai chegar à conclusão de que existe um Deus criador de todas as coisas. Mas quando a pessoa, mesmo contemplando esse exemplo, esse modelo da criação, esse testemunho da criação, ele rejeita essa verdade, ele rejeitando a existência, essa verdade da existência do Deus único, vai começar a buscar para si outros deuses. E aí ele começa a fazer imagens à semelhança de seres humanos, de animais e de várias coisas que existem. E qual a consequência disso? O texto continua dizendo: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que pratiquem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Até aqui o fim do verso 32. O quão duro é um texto como esse para os nossos dias? Eu tenho certeza que se você pegasse esse trecho de Romanos e lesse num ambiente público, um ambiente de escola, de trabalho, ou no meio da rua, certamente
você sofreria retaliação. Iriam te chamar de homofóbico, de intolerante, de radical. Talvez diriam: essa é a sua opinião. Só que isso aqui não é opinião. Isso aqui é a Bíblia. É a palavra de Deus. Eu tão somente li o texto bíblico de Romanos 1, versos 18 a 32. Que nem carece de explicação, de tão claro que ele é. Mas perceba que textos como esse, que são palavra de Deus para nós, para a atual sociedade, soam como afronta, como radicalismo, como de alguma forma pejorativo, ruim, negativo. Por quê? Porque a nossa sociedade está sendo moldada conforme o secularismo desse mundo, conforme as coisas desse mundo, ela jaz no maligno. Temos que ter em mente de que qualquer prática sexual diferente do padrão estabelecido por Deus é pecado. É pecado, é grave. São coisas que Deus não tolera, muito menos para aqueles que se afirmam como cristãos. Olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6, versos 9 a 10. Eu gosto bastante da NVI, porque ela é bem clara nesse aspecto, não tem nem o que conversar. Ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha como está claro a NVI. Se você pegar alguma tradução mais antiga, provavelmente vai estar sodomitas e afeminados. O afeminados aqui no grego é malakoi, é daí que vem essa ideia, mas o sentido é exatamente esse. A tradução aqui está muito boa, tá? Todos os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, diante do que a palavra nos mostra, é possível afirmar que pessoas que insistem em viver um padrão de vida contrário, diferente aos padrões que Deus estabeleceu para a sexualidade humana, pode ser um verdadeiro cristão? Pode ser um salvo? Dificilmente, né, irmãos? Para não dizer certamente não. E é lógico que isso vai incluir vários outros pecados, como o próprio texto cita aqui, mas o tema da mensagem de hoje é sexualidade. Mas o próprio texto aqui compara vários outros pecados e dizendo: os que praticam todas essas coisas, cada uma delas, não herdarão o reino de Deus. Esse assunto é tão sério, para vocês terem uma ideia, que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, durante os 40 anos de deserto, que eles viveram ali no deserto, Deus inspira Moisés a escrever o livro de Levítico, entre os 5 ali do Pentateuco, o terceiro que ele escreveu. E o capítulo 20 de Levítico, ele é praticamente inteiro, quase que inteiro, dedicado a regulamentar a prática sexual do ser humano. O que é considerado pecado. E Deus leva isso tão a sério que a quase todos os pecados aqui de área sexual, sabe como eles eram punidos lá na lei de Moisés? Pena de morte. E aí que eu não vou ler o texto de Levítico 20 inteiro, mas apenas para exemplificar, eu coloquei aqui 6 tipos de pecados sexuais que podem existir. O primeiro deles, adultério. O que seria adultério? Toda vez que uma pessoa casada comete ou pratica relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge, isso é adultério.
lá na lei de Moisés, punível com pena de morte. Incesto direto. Então ali Levítico 20 vai falar de vários graus de parentesco que não poderiam ter relacionamento sexual. Relacionamento com pais, filhos, irmãos, tios, parentes consanguíneos de até 3º grau. Então, só para exemplificar para os irmãos, primos, por exemplo, já poderia. Tá? Já ultrapassa essa limitação. Mas parentes sanguíneos mais próximos era considerado pecado, é considerado pecado, também punível com pena de morte. E existe o incesto indireto, que é o quê? Ter relações com o cônjuge de um parente consanguíneo. Então, por exemplo, tinha casos de homens que queriam ter relações com a madrasta, a esposa de seu pai, ou com uma afilhada, ou afilhado, vice-versa, cônjuge dos tios, sogro, nora, genro, cunhado, e assim por diante. Todas essas práticas também eram puníveis com pena de morte na lei de Moisés. Incesto indireto. Também Levítico fala de homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Esse texto de Romanos 1 que nós já lemos é bastante contundente quanto a isso. Mas Paulo traz essa base de Levítico 20 para escrever o que ele escreve ali em Romanos 1. Aí em Levítico vai dizer, se o homem se deitar com outro homem como se deita com mulher, deverá ser morto. Era a pena de morte. Da mesma forma a mulher também. Então, é uma prática não tolerada, não permitida por Deus, fora dos padrões que Deus estabeleceu. Outra categoria que eu poderia colocar é ter relações sexuais com animais. Mas, atualmente, esse termo é chamado de zoofilia, antigamente se chamava de bestialidade. Mas a Bíblia também, lá em Levítico 20, fala a respeito disso, tanto masculino quanto feminino. E aqui era a pena de morte tanto para a pessoa quanto para o animal. Aqui eu já não sei porquê, coitado do animal, ele não teve nada a ver com a história. Mas é o que a lei de Moisés prescreve, né, os dois deveriam ser mortos. E por último, fornicação. Fornicação é quando duas pessoas solteiras, duas pessoas que não são casadas, cometem relação sexual, ou praticam relação sexual. Então, diferentemente do adultério, onde um dos dois, ou até os dois, são casados, não um com o outro, né? A fornicação é quando é uma prática entre solteiros. E eu acho que essa é a mais comum nos dias de hoje, mais tolerada nos dias de hoje. Pode-se dizer, é normal. Não, não é normal, irmãos. Deus tem princípios eternos. Tem coisas que não mudam. Jesus disse que céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá. Ela jamais irá passar. E eu quero até aqui testemunhar com os irmãos, principalmente para os mais jovens, que eu creio que haverão de poder assistir essa pregação depois quando ela estiver na internet. Desde que eu conheci a Flaviana, quando nós nos conhecemos, hoje é a minha esposa, e começamos a namorar, nós mantivemos esse propósito firme diante de Deus, de nos guardar para o casamento. Contando namoro e noivado, namoramos quase 3 anos, mas nos mantivemos firmes nesse propósito. De sorte que, quando nos casamos, eu tinha 26 anos e a Flaviana 24, e nós nos casamos ambos virgens. Porque esse era o propósito de Deus, é o propósito de Deus para o cristão, para todo aquele que crê em Jesus. E eu desafio você, jovem, a se manter firme nesse propósito. Se você quer ter um casamento abençoado por Deus, você primeiro tem que cumprir o que Deus determina.
A sexualidade não é pecado, ela é saudável, ela é necessária, mas deve ser exercida dentro dos padrões que Deus estabeleceu. E qual seria o modelo bíblico para o exercício da vida conjugal? A Bíblia fala sobre isso, ela não se cala. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5, o texto bíblico vai nos dizer assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Então aqui a orientação bíblica é muito clara. A partir de quando se casam, o corpo do marido é da esposa. O corpo da esposa é do marido. Isso num contexto sexual, logicamente. E entre o casal, exceto por questão de doença, está doente, impossibilitado por alguma questão justa, mas o casal não se deve não recusar um ao outro. Isso é contrário ao que a Bíblia ensina, porque isso irá fomentar o cônjuge a cair em pecado. Então ambos os cônjuges têm uma obrigação diante do seu cônjuge, de ajudá-lo a se manter dentro dos padrões bíblicos também na área sexual. E isso inclui a vida conjugal. Mas como isso deve ocorrer? A Bíblia fala de mais padrões. Colossenses 3, versos 18 e 19, diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Então aqui, existe um ajuste fino, uma linha muito tênue. Existe esse dever diante do cônjuge, mas ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa voluntária. Tem que ser uma coisa de bom grado, com respeito, com amor, com carinho, nunca forçado de forma nenhuma. Tito 2, versos 3 a 5, diz assim, falando aqui Paulo para Tito, ensinando como deveria ser a prática pastoral com relação a isso. Ensine as mulheres mais velhas, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas com a casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui a Escritura nos mostra essa necessidade de que isso seja ensinado. As lideranças da igreja devem ensinar as mulheres mais velhas, já casadas, e os maridos também. E estes já experientes devem ensinar os jovens, devem ensinar os seus filhos, as gerações seguintes, para que já aprendam os padrões bíblicos e o correto proceder nessa área desde jovem. E nós vemos que isso falta muito em nosso meio, né? Normalmente o pessoal terceiriza tudo para a igreja. Não, a igreja ensina. Não, a igreja ensina o que dá para fazer durante o tempo em que as pessoas estão aqui. Mas e os 90% do tempo que você não está aqui? Que os seus filhos não estão aqui?
É você, como pai, como mãe, como tio, como tia, como avô, como avó, que deve ensinar as novas gerações também a como proceder de forma correta, mostrando o princípio bíblico, o padrão bíblico. E o texto que eu mais gosto a respeito do convívio conjugal está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7, onde Pedro diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, ou seja, se ele não é crente, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam a adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao diabo. Mas agora tem a parte do marido também. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil. A tradução mais antiga diz o vaso mais frágil, né? E coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante esse texto. A Bíblia está dizendo que marido que trata mal a sua mulher, Deus não ouve as orações dele. E às vezes a pessoa está pedindo: ah, Senhor, me dá um emprego, me dá uma promoção, me abençoa com isso, com aquilo. Mas como você está tratando a sua esposa? É Bíblia. Quer que Deus ouça a sua oração? Primeiro, seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom cristão. E aí Deus vai ouvir as suas orações. Se você não faz a sua parte, que Deus exige de você, não adianta querer ficar pedindo as coisas para Deus, não. Primeiro cumpre a sua parte. E aqui existe os dois lados. A mulher ser submissa ao marido, e essa palavra submissão nos dias de hoje, ela tem assim esse caráter negativo, porque a sociedade incutiu isso, mas na verdade não é. Submissão está dentro da mesma missão, mas abaixo de uma liderança. É isso que é submissão. Então eu costumo sempre fazer uma analogia com uma empresa. Uma empresa vai ter lá o presidente da empresa e o vice-presidente. Ambos com suas funções, ambos com sua honra e com a importância. Mas numa hierarquia de autoridade, quem é o primeiro? O presidente. Mas quem está logo abaixo, bem pertinho? O vice-presidente. Então, da mesma forma, a família constituída por Deus, conforme o que Deus estabelece, ela tem uma missão. E qual é essa missão? Glorificar a Deus. Que Deus seja glorificado por meio da sua vida, da sua esposa, no seu lar, com os seus filhos, em tudo que você fizer. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:32, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então qual é a missão da família? Glorificar a Deus. E dentro dessa missão, quem é a autoridade? Em primeira instância, o marido, o sacerdote do lar, porque Deus atribuiu essa responsabilidade, essa obrigação ao marido. É obrigação do marido fazer isso. E o marido que não faz isso está em falta diante de Deus e prestará contas a Deus por sua negligência.
Marido tem a obrigação de ser o líder do lar. Não é porque ele quer, é porque Deus mandou que seja. E logo abaixo do marido, mas bem pertinho, tem a esposa, a vice-líder do lar, a vice-presidente do lar. E a ela cabe a gestão do lar, dos filhos, das coisas relacionadas à casa. Tem problema a mulher trabalhar fora? Não. Desde que o fato de ela trabalhar fora não se torne motivo para negligenciar essas outras obrigações que a esposa tem. A partir do momento que o trabalho fora faz ela não conseguir cumprir com as obrigações que ela tem também no lar, aí isso se torna negativo. Espero não tomar pedrada quando eu sair aqui do culto no final. Mas tem que dizer. E esse é o padrão que Deus nos ensina. Tudo em amor, tudo em respeito, tudo em harmonia, em voluntariedade. Maridos, você tem a obrigação diante de Deus de ser o sacerdote do seu lar, de ser o provedor do seu lar, de ser o líder espiritual do seu lar, de ser o exemplo para a sua esposa, para os seus filhos. Esposas, vocês têm a obrigação diante de Deus de serem submissas em amor aos seus maridos, apoiarem os seus maridos e fazerem a gestão do lar de vocês. Esse é o padrão bíblico que Deus estabeleceu. A esse respeito também se pronuncia a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da qual nós fazemos parte. E ela diz assim, no seu artigo 17: a família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro, por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e bem assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. Isso é o que a nossa declaração doutrinária também nos prescreve. E por último, gostaria também de focar um pouco mais nos desvios que existem na nossa sociedade em relação à prática sexual. Não quero ficar detalhando aqui cada um deles, mas é muito comum nós ouvirmos certa afirmação. Isso é uma vontade que vem de dentro, é uma coisa natural de mim, da pessoa, a pessoa falando. Eu sinto, ou essa pessoa sente, desde criancinha, esses desejos. Não foi ninguém que ensinou. Então isso é natural daquela pessoa, ela nasceu assim. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Pessoas já me procuraram pedindo orientação nessa área. E falando assim: pastor, eu cresci na igreja e eu já há anos luto porque me sinto atraído ou atraída por pessoas do mesmo sexo. Eu sei que a Bíblia diz que isso é errado, mas tenho esse desejo, já desde criança. E o que fazer quanto a isso? E a forma como eu explico é sempre a mesma. Primeira coisa, eu acredito que a pessoa realmente possa ter esse desejo.
Eu acredito que isso possa se manifestar em tenra idade, talvez até na infância, mas o fato de que a pessoa tenha isso, e venha de dentro, e seja uma força que a impele, não é prova de que isso seja correto. Porque nós temos sempre que ter em mente, o ser humano é caído, o ser humano é corrompido, depravado. O pecado original conferiu isso a toda a humanidade. E essa depravação se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Um tem dificuldade em falar a verdade, ele é mentiroso, enganador, trapaceiro. O outro não gosta de trabalhar. O outro tem dificuldade em ser fiel no casamento. O outro tem dificuldade em ser fiel a Deus nas suas finanças. E, fatalmente, ocorrerá com alguns que essa natureza caída do ser humano se manifeste na forma de desvios na área sexual. Mas a pessoa tem que ter essa consciência que, embora eu tenha esse desejo, isso é consequência da minha natureza caída. E que eu tenho que lutar contra isso, entregar a minha vida a Jesus como único Senhor e Salvador, porque a partir desse momento você vai nascer de novo, se tornar morada do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo na sua vida irá te capacitar para conseguir lutar, resistir e vencer essa força que te impele a fazer o que não agrada a Deus. Isso se expande para todas as áreas, não preciso focar específico nessa, mas tenha isso em mente. O fato de você ter determinado desejo, e de isso vir desde a infância, não é garantia nem evidência de que isso seja natural, normal, correto. Não, não é. Isso é uma das formas em que se manifesta a nossa natureza caída, depravada, inimiga de Deus. E com o auxílio do Espírito Santo, nós temos condições de lutar contra isso. E se você passa por algum problema nessa área, ou conhece alguém que passa por algum problema nessa área, não fique sozinho. Não fique se achando a pior pessoa do mundo por causa disso. Busque ajuda, busque orientação. Eu costumo dizer, aquela pessoa que é um cleptomaníaco, que ela tem desejo de roubar, ela sabe que é errado. E isso vem dela, é natural dela, mas ela tem que lutar contra isso. Aquela pessoa que é um psicopata, que ela tem desejo de ferir as pessoas, de causar dor, de torturar, de matar pessoas, mediante a palavra de Deus, ela vai saber que isso é errado, e mesmo tendo esse desejo, ela vai ter que lutar contra isso. Oração, jejum, leitura da palavra, consagração, orientação com as lideranças da igreja. Da mesma forma, os pecados na área sexual. Não fique sozinho. Lute contra isso. Essa é a vontade de Deus para a vida de todos nós. Espero que essa mensagem tenha sido útil, tenha sido produtiva, tenha sido edificante para a vida de vocês. Que Deus abençoe a todos.